Bom dia, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Vamos partir mais uma vez o pão da palavra. No Evangelho de hoje, ouviremos assim: Quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Também vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. O Evangelho continua, Jesus nos diz a respeito deste Espírito Santo que virá até nós, a respeito daquilo que vai acontecer com a perseguição dos apóstolos, dos seus discípulos. Jesus nos prepara para o momento em que receberemos o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que se move dentro da igreja, que está na igreja, que está dentro do teu coração. O Espírito Santo que nos permite verdadeiramente vivermos como discípulos de Jesus, suportando o ônus de ser discípulo de Jesus. Não é fácil ser discípulo do Senhor. A religião cristã é, sem dúvida nenhuma, aquela que é mais difícil, mais exigente, porque nós temos um modelo. O nosso modelo é real, é um homem feito de carne. Deus, mas também homem. É o Filho de Deus, Jesus Cristo, que se encarnou no seio virginal de Maria Santíssima para nos mostrar que também nós podemos fazer o bem, também nós podemos perdoar até o fim, também nós podemos dar a outra face, também nós podemos realizar sinais maravilhosos. Esse é o testemunho de todos os santos e santas, dos mártires da nossa igreja, de ontem e do tempo presente. Homens e mulheres que continuamente se permitem ser manipulados, não manipulados, mas tornarem-se agentes, instrumentos do Espírito Santo para a transformação do mundo, das famílias, das sociedades, das escolas, dos jovens. Esse é o Espírito Santo do qual Jesus está falando. Entretanto, esse Espírito Santo que se opõe à celebração do Pentecostes, que daqui a alguns dias vamos celebrar, o Pentecostes se opõe a outra imagem do Antigo Testamento, que é a Torre de Babel. O que acontecia na Torre de Babel? O que aconteceu na Torre de Babel? Todos se desentenderam. Todos queriam a própria glória e por isso se desentenderam. É curioso, e eu gosto muito de uma homilia de Bento XVI, em que ele fala justamente disso. No tempo presente, diz Bento XVI, no tempo presente em que vivemos, no tempo da técnica, o tempo em que podemos praticamente debelar todas as doenças, o tempo em que podemos atingir outros planetas, alcançar outros planetas, o tempo em que a tecnologia nos permite comunicar com todo o nosso pequeno planeta em forma instantânea, o tempo em que praticamente tudo podemos fazer, até mesmo reproduzir outros animais em laboratório, até mesmo o ser humano já estamos fazendo, são exatamente essas possibilidades que acabaram nos afastando também de Deus. Não é culpa da tecnologia, é culpa do coração do homem, que se deixa enganar pelas palavras sedutoras do demônio, porque junto com a tecnologia veio também o poder. E hoje todos nós pensamos que podemos ter poder. E esse poder maravilhoso que hoje nós temos, em vez de unir a humanidade, este planeta que tornou-se pequeno, e eu posso falar com você em qualquer país que você esteja no mundo, é exatamente essa técnica que pode unir os homens e está afastando os homens. Temos cada vez mais desconfiança uns dos outros. Cada vez mais somos mais egoístas, pensamos a nós, pensamos no nosso sucesso, pensamos nos nossos likes e dislikes, temos medo de ser cancelados pelos outros, queremos agradar a todos. Por quê? Porque estamos nos afastando cada vez mais de Deus, nos afastando cada vez mais do homem, pensando somente a nós. A ação do Espírito Santo é exatamente contrária a tudo isso que eu estou falando. O Espírito Santo quer unir a humanidade. O Espírito Santo quer e pode unir a humanidade. A igreja é o instrumento de Deus para a unidade da humanidade.
A igreja nos ensina na Lumen Gentium, está escrito de maneira maravilhosa, é sacramento para o mundo. Para tornar o mundo sacro, para tornar o mundo santo. É através da profissão da mesma fé em Jesus Cristo que podemos transformar o mundo no reino de Deus. Mas antes de pensarmos no mundo todo, pensemos no microcosmo. O microcosmo das nossas famílias, das nossas cidades, das nossas comunidades. Precisamos permitir que seja o Espírito Santo a ditar, a guiar os nossos passos, os nossos interesses, as nossas prioridades. É verdade, e a gente vê constantemente isso, como que o Espírito Santo age no coração de cada um de nós quando acontece uma tragédia. Particularmente no povo brasileiro, um povo generoso, um povo de fé, às vezes um pouco confuso na sua fé, no seu crer em Deus, mas certamente dócil, mas certamente suscetível à necessidade do outro. As pessoas se movem, as pessoas querem ajudar as outras. Não podemos permitir que essa desconfiança geral que está crescendo tome conta também do nosso coração. Conosco não pode ser assim. Precisamos confiar em Deus, confiar também no homem. Peçamos ao Divino Espírito Santo que nos ajude a ter esse olhar maior sobre o homem, sobre o irmão. Certamente há muitas dificuldades, certamente há muitas pessoas que querem te enganar, que querem se aproveitar de você. Mas nós precisamos colocar em primeiro lugar aquilo que nos ensinou o Mestre, o Senhor. E o Espírito Santo que nos foi enviado nos ajuda a recordar aquilo que Jesus disse e a nos conduzir à plenitude da verdade. E Jesus nos pediu para amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Não permitamos que a cultura presente impeça o anúncio do nosso Evangelho. Não impediu para os discípulos e os apóstolos. Jesus os advertia a respeito das perseguições, foram perseguidos, mas mesmo assim testemunharam sempre o Evangelho. Eu e você também podemos fazê-lo, onde quer que estejamos. Podemos e devemos anunciar o Evangelho. Não devemos nos vender ao modo de ser do tempo presente, às brincadeirinhas, às gracinhas, ao modo de pensar, de julgar. O nosso critério, o nosso metro chama-se Jesus Cristo, chama-se Evangelho. E é baseado no Evangelho que devo agir, falar, pensar, amar. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa semana para todos. Deixa aqui embaixo nos comentários, meus irmãos, deixa aqui o seu testemunho, vamos crescer juntos na fé. Diga quando na sua vida aconteceu exatamente isso de que eu estou falando, que através do seu testemunho outras pessoas mudaram, através da sua mudança de atitude, outros mudaram. Uma boa semana para todos.